Olá, meus queridos e queridas, voltando aí à nossa discussão a respeito da administração pública. Vamos destacar uma outra questão que é extremamente relevante para a nossa discussão. Então a gente vai trabalhar duas questões agora, uma questão mais do passado e uma questão mais futurista, para que a gente possa começar a discutir aspectos relacionados à reforma gerencial e às propostas estruturadas a partir de 1995. Mas primeiro vamos voltar um pouquinho na década de 30, só com essa questão estabelecida pela Banca CESP, porque eu quero que você dê uma olhada nela comigo. Vamos lá. No primeiro período do governo Vargas, ou seja, 30 a 45, no primeiro governo de Vargas, a administração pública passou por intenso processo de racionalização. Então vamos lá, vamos selecionar aspectos importantes. Primeiro, no primeiro período de Vargas, a gente está trabalhando de 30 a 45. Perfeito. O segundo período de Vargas é 51. O segundo período de Vargas é 51 a 54. Perfeito? É o segundo período de Vargas. Entendeu? O primeiro período, 30 a 45. O segundo período, de 51 a 54. Continuando, no primeiro período, a administração passou por intenso processo de racionalização. Perfeito. Racionalização. O que é racionalizar? Vamos voltar lá para a racionalidade, para a racionalização. A burocracia ela era caracterizada como um modelo racional legal por Max Weber e outros autores. Por que modelo racional legal? Porque a burocracia estava fundamentada numa distribuição cartesiana das funções, das atribuições, dos processos, da responsabilidade, com vistas ao alcance da eficiência produtiva, ou seja, realizar bem as ações cumprindo bem cada uma das etapas do seu processo. As ações não eram distribuídas subjetivamente, mas eram distribuídas objetivamente, bem como as suas responsabilidades e etapas de cada um dos processos. Toda a estruturação dos cargos públicos contemporaneamente constitui uma herança da racionalização burocrática. Então, o cargo X, por exemplo, de analista administrativo do TRT, analista judiciário, área administrativa do TRT, ele faz a atividade X, Y e Z, beleza. E o cargo Y de contador, de analista judiciário, contabilidade, especialidade de contabilidade, ele faz as atividades W, J e K. Então, uma atividade não se entrelaça com outra, não se sobrepõe a outra. São distribuídas racionalmente dentro de um processo organizacional, perfeito? A racionalidade pressupõe o atendimento a essa distribuição adequada das funções e responsabilidades, mas também a racionalidade legal. Ou seja, a objetividade no estabelecimento de normas e regras que precisam ser estritamente observadas para o correto funcionamento da gestão, perfeito? Não era à toa que o próprio Max Weber destacava que, se observadas as determinações e orientações legais e racionais dos procedimentos burocráticos, as organizações funcionariam de modo eficiente, ou seja, com total previsibilidade no funcionamento, ok? Então, o resultado da burocracia é a total previsibilidade no funcionamento, porque está tudo definido de maneira o quê? Objetiva e cartesiana. Então, a racionalização não é só racionalizar o uso de recurso. Obviamente que também eu racionalizo o uso de recurso. Por quê? Porque se eu estou agindo de modo eficiente e calculado, eu vou otimizar o uso dos recursos em cada etapa do processo de produção das ações públicas. Então, a racionalização ela passa pela racionalização do uso de recursos, a racionalização do uso de suas estruturas, a racionalização no processo de compras, ou seja, obedecendo ditames licitatórios, ditames de concorrência legal, a racionalização do processo meritocrático de contratação, com direitos iguais, com o estabelecimento das mesmas condições e padrões de qualificação para todos que vão concorrer às vagas públicas, perfeito? Isso tudo é racionalização da máquina pública. Agora, acompanhando aqui comigo. Então, a gente passou no governo Vargas por um intenso processo de racionalização com a implementação do modelo de administração burocrática? Sim, passou sim, perfeito? E isso aconteceu exatamente na primeira etapa do governo Vargas. Portanto,
A nossa questão está plenamente correta. Mas, Eduardo, e no segundo governo Vargas? No segundo período de Vargas, a gente não passou por essa racionalização? Atenção, essa racionalização ela foi objeto de implementação do DASP, do Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi executado exatamente neste primeiro período, ok? No segundo período de Vargas, de 51 a 54, você já estava Vargas já estava Vargas Paz e Amor, igual Lulinha Paz e Amor. O cara já estava mais tranquilo e ele estava mais preocupado com impulsionar o desenvolvimento econômico produtivo do Estado. Não é à toa que muitas estatais são criadas nesse eixo, Petrobras, Eletrobras, entre outras. Entre o eixo 53, 54, perfeito? São impulsionadas as atividades produtivas do Estado. Então, primeiro ele estrutura a máquina administrativa, racionaliza a burocracia, cria procedimentos organizacionais, implementa a legalidade administrativa, meritocracia e depois, quando retorna, ele já trata do processo produtivo e já trata do processo efetivamente produtivo das estruturas do próprio Estado, ok? Beleza. Nesse sentido, a questão de número 14 está correta e a gente agora pode voltar para um outro nível de questão. Vou apagar aqui, então anota aí todas as dinâmicas que estão sendo propostas por gentileza, anota esses apontamentos, porque a gente agora vai conversar sobre uma questão relacionada à reforma gerencial. Então, o Departamento Administrativo do Serviço Público racionaliza no primeiro período 30 a 45. No segundo período, a preocupação era maior com o desenvolvimento econômico produtivo do Estado, ok? Beleza. Então, vamos apagar aqui e agora vamos para uma outra questão que está sendo proposta para você, que é a questão, vamos lá, de número 1 aqui do nosso relatório geral. Com relação à evolução da administração pública e à reforma do Estado, julgue o item a seguir. Vamos lá. Inspirada no gerencialismo inglês, a reforma de Estado brasileiro, deflagrada em 1995, teve como principal objetivo manter as contas públicas equilibradas e reduzir o poder da ação gerencial. Vamos lá. Vamos marcar, como sempre, itens importantes dentro dessa nossa questão. Inspirada no gerencialismo inglês, a reforma de Estado brasileira, deixa eu consertar essa reta aqui, inspirada no gerencialismo inglês, a reforma do Estado brasileiro, deflagrada em 1995, teve como principal objetivo, quais são os objetivos definidos? Manter as contas públicas equilibradas e reduzir o poder da ação gerencial do Estado. Perfeito, vamos lá. Vamos conversar aí, vamos ver o jogo dos 7 erros dessa nossa questão. Acompanhando aí comigo. Inspirada no gerencialismo inglês. Tinha gerencialismo inglês? Nós tínhamos o gerencialismo inglês? Sim. O modelo gerencial ele foi proposto exatamente na Grã-Bretanha, foi no Reino Unido. O modelo gerencial ele é de origem inglesa, perfeito? Esse gerencialismo inglês ele foi difundido pelo mundo inteiro, para países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, perfeito? E também chega aqui ao Brasil esse modelo gerencial, só que tem um porém. O modelo que chega aqui no Brasil não é um modelo gerencial puro, conforme afirmam autores como José Matias Pereira, perfeito? Que tratam sobre gestão pública. O modelo gerencial público inglês, ele passa por uma reformulação nas estruturas norte-americanas, principalmente entre as décadas de 70 e 80. Entre as décadas de 70 e 80, a gente passa por uma reformulação desse modelo gerencial, em especial aí com grandes contribuições do governo Reagan, entre a década de 80, entre aproximadamente 80 e, ou melhor, do governo Reagan da década de 80 e 90, perfeito, nesse eixo. A gente passa por inúmeras e substantivas contribuições dos Estados Unidos. É então consolidado um novo modelo baseado no gerencialismo inglês nos Estados Unidos, um modelo chamado de reinventando o governo. Então, a partir das décadas de 80, o modelo gerencial inglês é implementado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele é implementado com uma orientação diferenciada
perfeito? Com as mesmas bases e fundamentos, mas com algumas orientações diferenciadas, e não com o propósito de simples e pura e simplesmente equilibrar as contas públicas, algo que está certo aqui. Então, onde lê-se manter as contas públicas equilibradas, perfeito, está tranquilo. Equilíbrio econômico, equilíbrio das contas públicas, sim, era um dos propósitos da reforma gerencial, sim. Mas a maior preocupação da reforma gerencial não era a redução do poder da ação gerencial do Estado, era a ampliação do poder gerencial do Estado. Sabe o que é poder gerencial do Estado? É poder de execução administrativa flexível, é o poder de planejamento das suas ações, é o poder de aplicação de ferramentas e técnicas gerenciais para a otimização dos resultados e dos procedimentos administrativos. É o poder de regulação exercido pela administração pública, perfeito? Então eu não estou reduzindo, eu estou ampliando o poder. Então a inspiração brasileira não foi fundamentado, o modelo gerencial brasileiro proposto em 95 por Bresser Pereira e por Fernando Henrique Cardoso não foram puramente inspirados no gerencialismo inglês, foram inspirados no gerencialismo norte-americano, USA, que era um modelo chamado de Reinventando o Governo, de Osborne Gabler. Então a gente, no período de 1994 a 1995, eu começo a estabelecer uma proposta gerencial brasileira olhando os ditames e as metodologias que haviam sido implementadas no modelo Reinventando o Governo norte-americano, ok? Então, qual era a inspiração? Se na tua prova for questionado qual era a inspiração, nós vimos nos blocos anteriores que Fernando Henrique e Bresser Pereira se inspiraram em algumas referências, perfeito? No Brasil, ele teve uma referência nacional, uma referência internacional, perfeito? Em termos nacionais, quais foram as referências do governo Fernando Henrique e de Bresser Pereira para implementar a reforma gerencial? No plano nacional foi a reforma propugnada para a flexibilização administrativa durante o governo JK, com a abertura do domínio econômico para o mercado internacional, perfeito? E o Decreto-Lei 267. Essas foram as referências e influências no plano nacional para a reforma de 95, perfeito? JK e a reforma de 67. E quais foram as referências no plano internacional para a reforma de 95? O modelo Reinventando o Governo, proposto nos Estados Unidos. E este modelo, na verdade, constitui uma releitura do gerencialismo inglês. Então, o que foi implementado aqui no Brasil? Foi o gerencialismo puro, que era chamado gerencialismo inglês? Foi o consumerismo, que era o estímulo ao consumo produtivo direto da máquina pública? Não. Foi o PSO, Public Sector Orientation, que foi implementado no governo norte-americano, se reorientando para uma nova metodologia, que tinha o papel de quê? De fortalecer a capacidade econômica de Estado, bem como também reduzir as contas públicas, tornar as contas públicas mais transparentes e aumentar o poder de regulação estatal. No modelo norte-americano surgem, por exemplo, as primeiras chamadas agências alfabéticas, que chegam aqui no Brasil a partir da década de 90. Chegam lá fora, nos Estados Unidos, entre a década de 80. Então aqui no Brasil, sabe que as coisas que acontecem lá fora demoram em torno de 20, 30 anos para chegarem aqui, tudo bem? Mas, sejam boas, sejam ruins, né? Tudo que acontece lá demora de 10 a 20, 30 anos para chegar aqui. A mesma coisa aconteceu com o modelo Reinventando o Governo. Ele estabeleceu um fortalecimento, ele propôs um fortalecimento do modelo gerencial, da ação gerencial do Estado, não foi a redução, mas o fortalecimento da ação gerencial, mas não fundamentando o Estado como regulamentador, como provedor, mas o Estado como regulador da prestação de bens e serviços pela iniciativa de mercado. Então, o Estado norte-americano, os norte-americanos começam a estruturar, então, as chamadas agências alfabéticas. Que agências alfabéticas são essas? ANAC, ANTAC, Ancine, Anvisa, ANIEL, Anatel, que você conhece aqui no Brasil e que chegam a partir da década de 90 no Brasil, foram inspiradas nas agências alfabéticas norte-americanas. Então o Estado ele deixa de ser provedor
na década de 90 aqui no Brasil, e passa a ser um Estado regulador, da mesma forma que os norte-americanos, que fogem do modelo de Estado de bem-estar social, do welfare state, que era um modelo de Estado provedor das demandas sociais única e exclusivamente, e que pregava ajuda institucional, e passa para um modelo de regulação de Estado. Perfeito? O Estado, ele não executa diretamente as ações, mas ele executa indiretamente, através de instituições da administração indireta ou de instituições da iniciativa privada. E ele vai lá e regula essas atividades, controla resultados, controla a execução das ações e o alcance das metas previamente estabelecidas e acordadas. Ok? Então, perfeito. Então, inspirada no gerencialismo norte-americano, ou seja, o modelo que caracteriza-se pelo modelo reinventando o governo, esse é o modelo gerencial norte-americano. A reforma do Estado brasileiro deflagrada em 95 teve como principal objetivo manter as contas públicas equilibradas. Perfeito. Mas não reduzir, e sim ampliar o poder de ação gerencial do Estado, fundamentado na regulação. Um Estado regulador é um Estado forte. Por quê? Não é um Estado que presta serviço, não é um Estado prestador de serviço, mas um Estado que gerencia a prestação de serviço. Como? Controlando resultados, controlando suas ações, perfeito? Então não é Estado mais provedor, é Estado regulador. Nesse sentido, a questão está totalmente errada. Por que, Eduardo? Onde lê-se inglês, leia-se norte-americano. Onde lê-se reduzir, leia-se ampliar. Vamos então continuar a nossa dinâmica agora, conversando sobre alguns tópicos interessantes que eu gostaria de destacar para você. Eu gostaria que você anotasse em seu caderno. A gente vai conversar agora sobre um tópico que está no teu edital, que para mim é muito precioso e que tem sido alvo de cobrança também das últimas bancas, nas últimas provas, que é o bate-papo sobre as convergências e divergências entre a gestão pública e privada, tá bom? Em especial, eu gostaria de deixar claro para você que entre a administração pública e privada existem muitos aspectos de similaridade, que são as chamadas convergências. Que convergências são essas? Dentre elas, a clareza de objetivos, a utilização de ferramentas e técnicas, perfeito, gerenciais de mercado, a busca de um equilíbrio financeiro, enfim, são convergências, são pontos comuns que unificam as perspectivas desses dois grandes blocos. Então, o estudo das convergências e divergências, ele se situa mais focado nas divergências entre esses dois grupos do que nas convergências, perfeito? A gente tem muitos pontos de convergência? Tem, mas não tantos quanto a gente tem em relação à diferenciação de seus propósitos de fundamentos. E por isso eu gostaria que você anotasse em seu caderno aí divergências, algumas divergências fundamentais entre a administração pública e privada, perfeito? Deixa eu pegar uma tela aqui interessante pra gente. Deixa eu pegar uma tela aqui vazia, para que a gente possa, então, conversar sobre essa questão. Deixa eu ver aqui. Uma tela mais tranquila e vazia. Beleza, deixa eu ver. Se eu pego uma tela aqui vazia para a gente. Pronto. E a gente vai anotar aqui algumas dessas convergências e divergências entre o setor público e privado. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E você vai registrar comigo algumas dessas divergências entre o setor público e privado e que, porventura, podem ser cobradas na sua prova. Divergências. Perfeito. Quais são estas divergências, Eduardo? Vamos lá. Vamos tentar entender algumas divergências entre o setor público e o setor privado. Dentre as principais divergências entre o setor público e privado, você tem lá, primeiro, as regras para o funcionamento, Você vai ter também a natureza dos objetivos,
a natureza dos objetivos, você vai ter outro aspecto divergente, que são os objetivos. Outro aspecto divergente, o alcance e profundidade das decisões. Alcance e profundidade das decisões. Você vai ter a figura da transparência. Você vai ter a avaliação de resultados. E a natureza dos empregos. Essas são as principais bases de divergência entre o setor público e privado. Então registre aí, por favor, em seu caderno, para que você possa estudar para a sua prova. Vamos lá. Divergências fundamentais entre administração pública e privada. Bom, a primeira divergência destacada aí refere-se ao quê? Refere-se àquilo que nós chamamos de regras para o funcionamento, ok? O que acontece? É preciso que a gente entenda que a gestão de bens e interesses qualificados, como diz Eli Lopes Meirelles, da comunidade, no âmbito federal, estadual, municipal, segundo preceitos do direito e da moral, visando o bem comum, é uma característica eminentemente pública, perfeito? Então, gerenciamento de bens e direitos para garantia de interesses da comunidade é uma característica eminentemente pública, certo? Portanto, para que o interesse social seja alcançado e viabilizado, é preciso estabelecer algumas regras, algumas normas, nas quais a administração privada está totalmente excluída. As regras de funcionamento da administração pública são claramente definidas a partir de 5 princípios norteadores fundamentais que estão definidos constitucionalmente, que são velhos conhecidos de vocês, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a administração pública, para funcionamento, para funcionar, ela precisa obedecer os chamados princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São princípios constitucionais da gestão pública. E a administração privada, Eduardo? Enquanto a administração pública ela é regida pelos princípios constitucionais, a administração privada não tem princípios bem definidos ou claramente definidos. Tem limitações em que eu digo o que ela não pode fazer, não o que ela deve fazer, perfeito? Então, enquanto na administração pública eu estabeleço o que ela deve fazer, o que ela pode fazer, tudo bem? Na iniciativa privada eu falo o que ela não pode fazer, estabelecendo limitações, estabelecendo restrições. Então, princípios das organizações privadas muitas vezes são expostos e evidenciados de modo diferenciado e variam de uma organização para outra, de acordo com a sua declaração de missão, sua declaração de visão e os seus valores e princípios éticos e morais, que determinam a cultura dessa organização, perfeito? E uma organização é diferente da outra porque tem objetivos difusos. A administração pública não. Embora tenha objetivos difusos, de acordo com a natureza da atividade ou do serviço que é prestado, o objetivo fundamental é a prestação de serviço social e a garantia de interesses dos cidadãos, perfeito? E por isso eu preciso obedecer à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência, que são princípios constitucionalmente definidos, ok? Então, primeira divergência entre a administração pública e a privada está aí, evidenciada no LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, e a próxima, Eduardo? Qual é a próxima divergência entre elas?
Tá simples. É a diferença no que se refere à natureza dos objetivos, ok? Bom, enquanto a administração principal, que é a administração pública, é voltada para o bem público, a administração privada é voltada para o bem privado. Então, quanto à natureza dos objetivos, qual é a natureza das duas administrações? Uma é voltada para o bem público, outra é voltada para o bem privado. E quando eu falo voltada para a administração pública voltada para o bem público, eu estou falando dos recursos públicos e do patrimônio público, perfeito? Que são efetivos direitos essenciais do próprio cidadão e que precisam ser geridos de modo adequado, de modo legalista, de modo probe, de modo responsável por seus gestores. Então, a natureza dos objetivos refere-se ao seguinte: uma é voltada para o bem público, que é a administração pública, e a outra é voltada para o bem privado, que é a administração privada, perfeito? Garante, obviamente, a administração privada os interesses particulares e privados, não interesses coletivos. A terceira refere-se aos objetivos. Então, a primeira, as regras para o funcionamento. A segunda, a natureza dos objetivos. E a terceira divergência entre o setor público e o privado está destacada exatamente no objetivo desta organização. Tome cuidado, não estou falando da natureza do objetivo. A natureza do objetivo público é o olhar para o bem público. A natureza do objetivo privado é o olhar para o bem particular, para a propriedade particular. Agora, o objetivo da existência de cada uma dessas instituições também é diferenciado. Enquanto a administração pública, ela visa o quê? Visa lucro? Ou visa a garantia dos interesses sociais? Exatamente isso. Esse é o objetivo da administração pública. E a administração privada visa lucro. Então coloca aí no teu caderno, registra aí. Enquanto a administração privada visa lucro, a administração pública visa a garantia de interesses sociais. Então isso refere-se aos objetivos. Enquanto uma visa lucro, ou seja, empreendimentos lucrativos que geram um efetivo retorno para a gestão, a outra não está buscando o resultado econômico em sua atividade, busca resultado do ponto de vista o quê? Social, do atendimento das demandas sociais e coletivas, ok? O terceiro elemento destacado é o alcance e a profundidade das decisões. Então, é preciso que a gente lembre o seguinte, que as decisões públicas são voltadas para toda a sociedade, indiscriminadamente. Vou te dar um exemplo. Quando eu estruturo um hospital público, o hospital público ele vai atender indiscriminadamente todo e qualquer cidadão. Quando eu construo um hospital particular, esse hospital particular não vai atender indiscriminadamente todo e qualquer cidadão. Ele vai atender exclusivamente aqueles cidadãos que financiam a sua atividade, os beneficiários de plano de saúde ou os contratualizadores diretos que pagam por aquela prestação de serviço, ok? Por que eu estou destacando isso? Porque o alcance e profundidade das decisões públicas ele é mais amplo. Por quê? Porque refere-se a toda a sociedade, indiscriminadamente. Se eu tomo uma decisão, por exemplo, de aumentar, por exemplo, o superávit primário, ou uma decisão de estimular o aumento da taxa do dólar, taxa de câmbio, isso é uma decisão pública que atinge a toda a sociedade. Perfeito? Se, por exemplo, uma organização privada, se agora na Páscoa a Garoto resolve não produzir chocolates, só vai atingir aos consumidores de chocolate, ou seja, um público especial e privado, ok? Um nicho de clientes e consumidores daquela organização. Qual é o nicho de clientes e consumidores da administração pública? Toda a sociedade. Portanto, o alcance e a profundidade das decisões públicas é abrangente, toda a sociedade. E o alcance e profundidade das decisões privadas? O nicho de clientes e consumidores. Pode anotar aí no seu caderno. Então, alcance e profundidade das decisões privadas. Nicho de clientes e consumidores. Alcance e profundidade das decisões públicas. Toda a sociedade. Agora, Eduardo, e quanto à transparência? E quanto à figura da transparência? Como funciona isso? Como vai rolar essa questão, hein?
Quanto à figura da transparência, é preciso que você entenda o seguinte: a administração privada, ela acaba sendo protegida pela garantia de interesses negociais e mercadológicos. Então eu não sou obrigado a sair por aí divulgando a minha fórmula de sucesso da Coca-Cola, meu amigo. Por quê? Porque isso é minha patente, isso é minha garantia de sucesso, é minha garantia de sobrevivência no mercado. Se a Pepsi quiser colar, vai colar, meu amigo. Vai colar, mas vai tentar, vai fazer experimento, tentar copiar, perfeito? Mas não vai ficar uma Coca-Cola, cara. Vai ficar Pepsi. Pode ser Pepsi, pode ser. Mas eu vou reservar os direitos da minha produtividade e das minhas decisões. Eu não preciso ser transparente em minhas decisões, embora é preciso deixar claro e destacar muito objetivamente o seguinte: contemporaneamente, as organizações privadas também estão sendo estimuladas a ser cada vez mais transparentes em suas ações, a divulgar os seus balanços sociais com as suas iniciativas de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. E isso por quê? Porque isso lhes confere credibilidade junto ao cliente consumidor. Hoje, por exemplo, quando você vai ao mercado, você procura comprar, muitas vezes, produtos de empresas socialmente responsáveis. Se você sabe que uma empresa está trabalhando com escravização e tráfico humano para poder produzir aquele produto, você muitas vezes se sente automaticamente culpado ao consumir aquele produto ou serviço. Aconteceu agora, pouco tempo atrás, a descoberta de que a empresa Zara, por exemplo, de roupas, de que a Zara estava utilizando mão de obra escrava na produção das suas roupas, na sua costura, na sua linha de produção. E isso gerou um problema muito sério do ponto de vista da produtividade e do ponto de vista mercadológico, da imagem da organização junto ao cliente consumidor. Então, assim, embora eu não seja obrigado a ser transparente, hoje por boa prática de mercado, tenho buscado ser transparente através da exposição das minhas ideias, dos meus ideais, dos meus valores, de uma imagem positiva, da questão de sustentabilidade, de responsabilidade social com os meus colaboradores, para garantia de credibilidade junto ao cliente consumidor. Isso tem diferenciado uma empresa de outra e, consequentemente, estimulado opções de compras dos clientes. Perfeito? Mas preste atenção, a divergência entre elas fundamenta-se exatamente no seguinte: uma não é obrigada e faz para garantir competitividade. A outra, a administração pública, ela é obrigada a ser transparente. Como assim, Eduardo? A administração pública é obrigada a ser transparente? Sim, é obrigada a ser transparente. Quais são os instrumentos que obrigam a administração pública a ser transparente? A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, a Constitucional estabeleceu o princípio da publicidade, dizendo que todos os atos precisam ser publicados ostensivamente nos veículos oficiais de comunicação. Aí vem a transparência e fala que, além dos veículos oficiais de comunicação, eu tenho que divulgar as informações dos veículos de comunicação em massa para acesso irrestrito à sociedade, perfeito? Hoje, os salários dos servidores, você que vai ser servidor público, o seu salário, ele vai poder ser acessado no portal Transparência. A sociedade vai saber o quanto você ganha. Por quê? Isso é transparência nas ações públicas, perfeito? Até porque quem paga o seu salário somos nós. Quem paga o salário de um servidor público é a sociedade. A gente tem que saber quanto a gente está te pagando, cara. É a mesma coisa que você está na sua casa, a sua esposa contrata ou o seu esposo contrata, o seu cônjuge contrata uma empregada doméstica e não diz para você o quanto está pagando para empregada doméstica. Ele está pagando R$1.000 para empregada doméstica e pede a você R$5.000, dizendo que está pagando R$5.000. Ou seja, é você que está financiando, perfeito? Mas você não sabe quanto está sendo pago aquele funcionário que está trabalhando com o teu dinheiro? A mesma coisa acontece em relação à administração pública. A figura da transparência, ela vai ser legalizada, em especial, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, quando, então, a figura da transparência é destacada como responsabilidade na gestão fiscal dos recursos. No artigo 1º da LRF, ele destaca lá, responsabilidade na gestão fiscal, é a ação clara e transparente da administração pública. Está lá no artigo 1º e 2º da LRF, Lei Complementar 101 de 2000.
Então é importante que você entenda que a transparência para a administração pública ela é obrigatória. Publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária, que a gente vai ver em orçamento público, perfeito. Publicação dos relatórios de gestão fiscal, prestação de contas dos governos, tudo isso precisa ser alvo de publicação e não só nos veículos de comunicação oficial, mas nos veículos de comunicação em massa para acesso à sociedade. Então, essa divergência, que refere-se à transparência, é uma divergência fundamental de configuração entre essas duas administrações. E a avaliação de resultados, Eduardo? A avaliação de resultados vai ser tratada de maneira diferenciada também entre essas duas grandes instituições. Como assim, Eduardo? Como a administração privada avalia os seus resultados? Você montou uma empresa e você quer mensurar os resultados da tua empresa. Quer saber se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Você quer avaliar os resultados dela. Como você faz? Simples. Você faz avaliação a respeito de aspectos como rentabilidade, lucratividade, que constitui o retorno sobre o investimento aplicado. E a administração pública? Se ela está tendo rentabilidade, significa que ela está tendo sucesso? Não é essa avaliação que tem que estar sendo feita. A avaliação que tem que estar sendo feita é o desempenho da administração em termos de eficiência e em termos de eficácia. Garantia do atendimento da demanda social. Se eu estou investindo com a minha carga tributária e o cidadão está sendo atendido em suas demandas essenciais de acordo com o compromisso público a partir dos seus objetos legais, perfeito. O resultado, então, está sendo alcançado. Na administração privada, se eu estou tendo rentabilidade, ou seja, retorno sobre o investimento aplicado, aí eu tenho, então, esta forma de avaliação diferenciada. Então é preciso que você entenda que a avaliação de resultados na administração privada, rentabilidade, na administração pública, retorno em termos de atendimento e melhoria do desempenho da demanda social. Perfeito? Do atendimento à demanda social. Então, se a sociedade está sendo atendida, perfeito. A avaliação de resultados, ela está demonstrando em termos práticos a que veio, ok? E, por último, a última divergência entre o setor público e o privado destacado, que nós vamos conversar, é exatamente a natureza dos empregos. Bom, quando você, concursando, está se preparando para fazer um concurso público, você não está buscando ser um empregado assalariado, como você seria se você estivesse encaminhando um currículo para uma organização privada. Então, o profissional da iniciativa privada, de uma empresa privada, constitui um empregado assalariado. E o profissional da administração pública, ele pode ser caracterizado, categorizado como empregado público ou servidor público. Então, a natureza de emprego também é uma divergência entre esses dois blocos institucionais. Privado, empregado assalariado. Público, empregado público ou servidor público. Perfeito? Beleza, então essas são as principais divergências para que você possa estudar, ler um pouquinho, se debruçar sobre elas para a sua prova. Obrigado, até o próximo bloco. Vamos lá.